Então, Kennedy, as pessoas podem estar se perguntando como é que o Lula oscilou um ponto positivamente nos votos totais e não oscilou um ponto positivamente nos votos válidos. A resposta aí é por conta do arredondamento. Para eu chegar, por exemplo, nos 50% que o Datafolha diz que ele tem de votos válidos, eu coloquei em vez de 48%, 47,9%, e aí pronto, já arredonda para 50%. Então, a primeira explicação é aritmética, é bem simples. Agora, o que é o significado político dessa pesquisa para mim? Se a gente olhar, o Datafolha chegou agora no mesmo número do Lula que o IPEC tinha dado na segunda-feira. Se a gente comparar os dois institutos, que é uma coisa que normalmente não se faz, mas que eu, nesse caso, gosto de fazer, porque eu acho que os dois estão sempre muito próximos, eu diria para vocês que isso significa que o movimento de oscilação positiva que o Lula vinha tendo nas últimas semanas meio que parou essa semana. Porque a pesquisa IPEC, quando ele já tinha chegado a 48, ela teve campo até o domingo. Então, de domingo para cá, aparentemente, o Lula não ganhou nada. Já o Bolsonaro está aparecendo mais alto no Datafolha do que ele aparece no IPEC, e isso é mais ou menos tradicional aqui nessa corrida, sempre deu uma diferença a menos para o IPEC e a mais para o Datafolha. Agora, o movimento do Bolsonaro, que tinha parado completamente, né, que ele vinha crescendo até um mês atrás, um pontinho por pesquisa, e desde que começou praticamente a campanha na televisão, ele tinha parado de crescer, agora nessa reta final, pode ter sido uma oscilação estatística ou não, pode ter sido também alguma novidade na campanha. A gente pode discutir isso um pouquinho melhor. Só Você quero vê dizer o alguma seguinte. novidade, não? Então, houve algumas coisas, né? Eles lançaram consignado, a campanha suja aumentou muito, enfim, apareceram os padres que amam da vida. Acho que esse tipo de coisa a Dá uma gente só mexida. vai conseguir dar uma mexida. Pode dar uma mexida. E como a gente está falando aqui de casa decimal, né? Qualquer coisinha pode fazer a diferença. Agora, tem um aspecto, Kennedy, que vai além das pesquisas, que as pesquisas não conseguem medir. A gente já discutiu bastante, que é a questão do comparecimento. Se o comparecimento for mais alto, beneficia provavelmente o Lula. Se for mais baixo, dificulta a vitória dele no segundo turno. Mas tem um segundo aspecto que é mais difícil até de entender, que é o seguinte. Historicamente, os votos brancos e nulos no primeiro turno para presidente da República ficam em torno de 8 ou 9%. E nessa pesquisa está dando 2%, 3%. Não será 3% na urna. Será Vai mais, ser é isso. mais alto. Será mais. Será mais Será alto. mais. Será maior. Pelo menos 2 vezes maior, né? Ou até 3 vezes maior. E esses votos terão que sair de alguém que está declarando hoje voto em algum dos candidatos, né? Porque não será do branco e nulo, que já está aqui. Bom, significa então que alguns eleitores, não, uma quantidade significativa de eleitores, 5, 6 pontos percentuais, não conseguirão transformar sua intenção de voto em voto de fato, não conseguirão consumar essa intenção. Seja porque vão errar o número, seja porque vão errar a ordem de votação, seja por alguma outra razão que é difícil de medir até. Ô E Toledo, a mas numa pergunta que distribuição aleatória, sei lá, isso prejudica o líder. Em tese, prejudicaria mais o líder do que quem está em segundo, terceiro e quarto, não? sim, e tem um outro fator, né, Kennedy? Se a gente olha as pesquisas, o perfil do eleitorado do Lula é um perfil, ele pode, tudo bem, ele está acostumado com o número 13 desde 1989, enquanto que o Bolsonaro trocou de número de 2018 para cá. Porém, o perfil educacional, por exemplo, de escolaridade do eleitor que declara a intenção de votar no Lula, é uma escolaridade um pouco mais baixa do que a escolaridade do eleitor do Bolsonaro. Isso pode ou não influenciar, a gente não sabe. Isso que eu estou falando aqui é especulação, a gente não tem como medir, a gente pode fazer hipóteses, né? De que talvez um eleitor com menos escolaridade tenha mais dificuldade de consumar o voto na ordem certa, por exemplo. Quem nunca foi votar, isso já aconteceu na minha sessão pelo menos 2 vezes.
tem uma pessoa de idade na minha frente, ela vai lá, entra na cabine, começa a digitar, sai, e aí o mesário fala: a senhora não terminou de votar. Eu falo: não, já terminei. E ele fala: não, a senhora não terminou, falta voltar para presidente. E aí a pessoa tem que voltar e voltar de novo, porque tinha errado a ordem de votação. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: nós estamos num terreno que as pesquisas são insuficientes para dizer se vai terminar no primeiro turno ou não. Mas Porque elas tem apontam uma fatores. tendência, não, Toledo? Assim, a Nesse gente caso, teve há um mês a dizendo assim, tendência é de olha, está mais fácil estabilidade. o Bolsonaro ir para o segundo turno, a eleição. As Sim, últimas pesquisas apontavam um aumento da tendência de resolver no primeiro turno. Agora está no cara e coroa? agora está. Eu não sei nem te precisar se é 50% ou não, mas eu diria que aquela tendência que vinha se apontando de crescimento da chance de resolver no primeiro turno, nessas Parou. duas rodadas, parou. Tá bom. Olha E só, eu acho que se você for diga. pegar o dado histórico de eleições em que candidatos do PT lideravam e não conseguiram terminar no primeiro turno, o próprio Lula, a Dilma em 2010, eu diria que o Lula, para garantir uma eleição no primeiro turno, deveria chegar pelo menos a 54% das intenções de votos válidas nas pesquisas. Aí vai ter o debate da Globo hoje à noite, a gente vai falar disso mais à frente. Eu quero passar a palavra para a Carolina Botelho e lembrar, a ordem de votação é assim: deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente. É o que o Toledo estava falando. Muita gente acha que vota primeiro para presidente. Não é assim. Você escolhe primeiro o deputado federal, depois o deputado estadual, depois o senador, depois o governador, depois o presidente. Então é bom levar a colinha lá. Ô Carolina, eu queria uma